Com a classificação para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana, volta aquele velho discurso, Serra Dourada ou Serrinha, onde o Goiás deverá mandar as suas partidas nessa próxima fase da competição internacional, o que diz o regulamento da Conmebol, a possibilidade inclusive do Goiás pagar uma multa para a instituição para poder mandar o seu jogo, no estádio Ali Pinheiro. O Paulo Rogério Pinheiro falou a respeito desse assunto, quero trazer aqui um pouco mais de informações para vocês, a capacidade também para as quartas, semifinais, a final já não é mais necessário, já que é um jogo único, desta vez em Montevideo, no Uruguai, a premiação do Goiás também com a classificação para as oitavas e a possibilidade de colocar ainda mais grana no bolso na sequência do ano, as datas também das oitavas, quando vai acontecer o sorteio. Quero passar limpo essas informações aqui em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar também na tela final a análise direitinho do jogo contra o Santa Fé, mais detalhado, onde eu falei sobre esse triunfo por 2-1 jogando em território colombiano. Nosso apoiador aqui do canal é a Zapay, que lá você pode baixar o aplicativo e consultar a placa do seu veículo para verificar se tem algum tipo de débito em aberto, como por exemplo IPVA, multas, licenciamento, tanto do seu carro quanto também da sua moto, gratuitamente, só baixar o aplicativo vindo aqui pelo nosso canal. Além disso, caso você tenha algum débito em aberto e queira fazer esse pagamento vindo aqui pelo nosso canal e utilizando o cupom Goiás25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, você encontra também no primeiro comentário fixado da Zapay, tanto do Instagram para você verificar ali alguns relatos, a confiança também dessa grande empresa e também outras possibilidades de pagamento, outros serviços e o link diretamente do aplicativo para você baixar no seu celular, consultar gratuitamente, aí a placa do seu carro, da sua motocicleta e também mediante esses 25% de desconto vindo aqui pelo nosso canal para o pagamento das suas taxas. Bora começar o nosso vídeo de hoje para voltar naquela velha discussão entre Serra Dourada ou Serrinha, dessa vez pelo menos com a pauta que justifica, já que segundo o regulamento da Conmebol existe essa possibilidade do Goiás ter que ir para o estádio Serra Dourada. De fato, eu não consegui entender essa percepção. Vou explicar aqui para vocês direitinho. Segundo informações do André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, em consulta, em contato com o Paulo Rogério Pinheiro, o presidente do Goiás, lembrando que eu estou gravando esse vídeo ainda na manhã da quinta-feira, então não tenho mais histórias, a respeito dessa continuidade da história, para ser mais fácil aqui. Porém, pelo que ele disse, o Paulo Rogério Pinheiro, o Goiás iria avaliar onde a multa fosse menor, ou seja, ou jogar no estádio Ali Pinheiro, onde a capacidade fica abaixo dos 20 mil, que exige a Conmebol para as oitavas e quartas de finais, ou, por exemplo, atuar no Serra Dourada e ter toda aquela questão de multas em relação, por exemplo, ao gramado, iluminação, aquela coisa toda, a gente sabe muito bem como funciona. Então, na minha avaliação, isso não seria possível. Como falei, pela minha interpretação da lei, se o estádio tem menos do que 20 mil pessoas, você não poderia atuar nele. Mas segundo o Paulo Rogério Pinheiro, ele deve saber alguma coisa que a gente não sabe. Pode existir essa possibilidade de um pagamento de uma multa para a Conmebol e aí sim o Goiás realizar os seus jogos tanto das oitavas de finais ou até mesmo das quartas, caso avance no estádio da Serrinha. Então, segundo a Conmebol, a regra é o seguinte: naquela primeira fase lá de mata-mata, onde os brasileiros e argentinos não participam, tem que ter no mínimo 7 mil pessoas, 7.500, a capacidade mínima na fase preliminar. Na fase de grupos sobe para 10 mil, onde o Goiás participou. Oitavas e quartas de finais fica em 20 mil e a semifinal com 30 mil, lembrando que não tem mais a final, até assim, existe a final, mas não no estádio de cada um dos clubes, já que agora a final é única, um grande erro da Conmebol, mas enfim, tenta copiar só aquelas coisas que agradam no futebol europeu e esquece que a América do Sul é desse tamanho, as viagens aqui são muito caras, o poder de compra também, no cidadão médio é muito baixo, também é uma coisa que não faz muito sentido, mas pelo menos o Goiás já teve uma final internacional jogando sob os seus domínios. Então, essa daí seria a capacidade permitida. Hoje o estádio Ali Pinheiro, na teoria, ele tem uma capacidade de 14.500 pessoas, mas em geral é muito difícil liberar mais do que 13.500, 13.200. Acho que chegaria mais ou menos nessa média de 13 mil a capacidade atual do estádio da Serrinha. Então ficaria distante desses 20 mil, mas segundo Paulo Rogério Pinheiro, existe essa possibilidade do Goiás consultar qual é o valor da multa da Conmebol para fazer o seu jogo no estádio Ali Pinheiro. Lembrando que se jogar no Serra Dourada, ainda assim vai ter multas, tá? Assim como foi, por exemplo, com o Atlético Goianiense, onde eles chegaram até a semifinal,
da Copa Sul-Americana no ano passado. Até mesmo eu lembro de acompanhar ali algumas entrevistas do Adson Batista, não me recordo dele lembrar dessa possibilidade de pagar uma multa e jogar no estádio Antônio Ascioli. Lembro que logo que o Atlético classificou para a fase de mata-mata, né, ali a partir das oitavas, já era essa discussão de ser ou no Serra Dourada ou no estádio Mané Garrincha por conta da capacidade, superando, né, esse mínimo exigido de 20 mil pessoas. Então, de fato, o Paulo Rogério Pinheiro deve ter alguma coisa aí que a gente não sabe em relação a esse pagamento. E segundo uma impressão do André Rodrigues, seria mais barato o pagamento da multa e jogar no estádio da Serrinha do que, por exemplo, levar esse jogo para o Serra Dourada, que apesar da reforma na disputa desse campeonato goiano, eu estava naquele jogo, né, histórico, 8-3 para o Goiás diante do Goiânia, nas quartas de finais do campeonato estadual, ainda assim bem distante do ideal, sabe? Você vê ali bastante coisa errada, o banheiro até que deu uma reformada, ficou até mais ou menos limpinho, né, em relação ali às arquibancadas, mas na minha avaliação nem se compara ao estádio da Serrinha, tanto em relação à segurança quanto também ao conforto, mas é óbvio, Serra Dourada é muito icônico, é muito grandão, né, é muito diferente também os jogos quando acontece lá. Na minha avaliação, o Goiás não deveria abandonar por completo o Serra Dourada. Poderia fazer alguns jogos pontuais, mas no campeonato goiano. Eu não gosto dessa história de enfrentar o Flamengo, o Corinthians ou o São Paulo no Serra Dourada. Eu não gosto mesmo. Acho que se o Goiás joga na Serrinha, tem que ser lá. Mas só para matar a saudade do torcedor. Algo que já aconteceu, por exemplo, nesse ano, no duelo contra o Goiânia. E isso aconteceu por parte do Goiânia, né, que viu uma boa possibilidade de lucrar naquele duelo no campeonato goiano. Então, a não ser que o Goiás enfrente assim um gigante do futebol sul-americano, até o momento que eu estou gravando o vídeo ainda não tem essa definição, né? Mas, por exemplo, um Goiás e Boca Juniors, porra, é difícil você não levar esse jogo para um estádio com uma capacidade maior. Mesmo assim, eu defendo o estádio da Serrinha, onde os jogadores já estão adaptados, né? E onde o Goiás também vem fazendo seus jogos, vai depender muito também desse valor da multa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do assunto. Gosto demais dos dois estádios, tanto do Serra Dourada quanto também do estádio da Serrinha, mas infelizmente isso muito por conta de culpa do governo mesmo, né, que não fez uma reforma. É só você ver, por exemplo, como ficou lindo o estádio Mangueirão, onde o Remo e o Paysandu realizam, né, alguns jogos pontuais na Série C do Campeonato Brasileiro por lá. Dá de 10 em qualquer reforma recente no estádio Serra Dourada. Então é uma pena que ficou tão escanteado assim, tão bagunçado, e hoje, né, você sair da Serrinha, onde é basicamente uma casa novinha, aquela casa que até cheira, né, o novo, a construção, para ir para o Serra Dourada, infelizmente perde muito. Mas toda a capacidade muito maior, a pressão em cima do adversário, digamos, com 30 mil pessoas, né, é uma diferença, assim, a torcida mesmo, aquela nostalgia muito boa do Serra Dourada, eu gosto bastante, mas vai depender muito aí da situação. Se for possível mandar o jogo na Serrinha, eu prefiro que o Goiás faça a partida das oitavas de finais no estádio Ali Pinheiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, a não ser que, como eu falei, seja uma aberração, o Goiás enfrente um gigante do futebol internacional. Acho que isso não vai acontecer. E até mesmo se for, por exemplo, contra um brasileiro, um Corinthians da vida, eu prefiro que o Goiás faça o seu jogo no estádio da Serrinha, não mudar por causa de pressão dos outros, né? Já que eu acho que pelo menos uns 70% da torcida do Goiás ainda assim prefere o estádio da Serrinha. Aí essa outra possibilidade também do estádio Mané Garrincha, acho que para o Goiás agora não vai fazer muito sentido, porque naquele momento do Serra Dourada do ano passado, né, o Atlético Goianiense, o Serra estava muito bagunçado mesmo, né, totalmente sem possibilidade de jogo. Acabou que teve uma reforma ali de última hora e conseguiu deixar mais ou menos, né, para as partidas na Copa Sul-Americana. Nesse atual cenário, entre o Goiás jogar no Serra Dourada ou em Brasília, em qualquer outro estádio aí de Goiás, ou do Distrito Federal, ou do Brasil, é óbvio que é muito melhor jogar em Goiânia. Então, se não for possível na Serrinha, ótimo, né? Uma oportunidade de jogar no estádio Serra Dourada, apesar que não seria a minha prioridade se existir essa possibilidade dentro da regra da Conmebol, né? Que o Paulo Rogério Pinheiro vai tentar buscar aí para o Goiás. Sobre a premiação, bora agora falar sobre uma parte importante, a financeira, né? O Goiás garantiu $100 mil de premiação com a vitória de ontem, ou seja, cada vitória a Conmebol paga aí cerca de $100 mil para o Goiás, que venceu 3 na fase de grupos, ou seja, 300 mil, a gente deixando ali o dólar naquela casa de 5, né, e geralmente fica a conversão, às vezes vai para mais, vai para menos, mas aproximadamente R$1,5 milhão só de vitórias extras, né, na primeira fase aí, na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Por participar, o Goiás colocou no bolso $900 mil, ainda lá no começo da competição, e pela classificação agora às oitavas de finais, o Goiás garantiu mais 550
mil dólares. Então, até aqui, né, com essa classificação para as oitavas da Sula, o Goiás já faturou cerca de 8 milhões e 500 mil reais. É uma grana muito boa, né, para os cofres esmeraldinos, se considerar também ainda os jogos em casa, com a renda das oitavas de finais, podendo ser um público maior ou até mesmo um ingresso mais caro, né, totalmente natural para um jogo decisivo de oitavas de finais, mesmo se for ou na Serrinha, com um ingresso mais caro, vai subir em relação, por exemplo, aos jogos, né, vai subir o público, no mínimo, em relação aos jogos da fase de grupos, ou se for num estádio maior, como por exemplo no Serra Dourada, tendo um ticket médio mais alto também, o faturamento mais alto por conta da presença de mais torcedores. Então já é um ponto interessante. Em relação à classificação, caso o Goiás avance nas oitavas para as quartas de finais, a premiação da Conmebol é de 600 mil dólares. Se chegar até a semifinal, mais 800 mil. Chegar na grande decisão e for vice-campeão, 2 milhões de dólares, e para a premiação, né, do campeão, 5 milhões de dólares na grande final. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa premiação, muito boa se a gente comparar, por exemplo, ao Campeonato Goiano, a Copa Verde, né, onde o Goiás, se não estiver enganado agora, ganhou mais ou menos 300 mil, né, no geral, 350, 400 mil reais, mais a premiação, mais o faturamento dos jogos, né, no estádio da Serrinha, com os bares, enfim, compensa mais para o Goiás em relação anteriormente ao Serra Dourada, mas ainda assim, beleza, pelo menos a Conmebol valorizando um pouco mais, né, a Copa Sul-Americana, com um aumento até mesmo significativo em relação da temporada tanto de 2021 quanto também de 2022, já tendo esse aumento também para os clubes da atual temporada. Em relação às datas, eu vou trazer aqui para vocês também, vou deixar aqui a tabela certinha para vocês ir verificando aqui comigo. Os playoffs. Entre os segundos colocados, né, dos grupos e os times da Libertadores, o Goiás passou em primeiro, não vai precisar dele. Acontece dia 12 e 19 de julho, entre 12 a 19. E o sorteio do mata-mata no dia 21 de julho, na sede da Conmebol. Então, no finalzinho do próximo mês, que o Goiás ainda vai conhecer o seu adversário. As oitavas de finais acontecendo entre o dia 2 a 9 de agosto, ou seja, o Goiás vai entrar em campo em alguma dessas datas. Pode ser dia 2 ou 3 na ida, dia 8, dia 9, enfim, vai acontecer basicamente dentro desses dias, né? Do dia 2 a 9 de agosto, quartas de finais 23 a 30 de agosto, semifinais 27 de setembro a 4 de outubro e a grande decisão lá no dia 28 de outubro em Montevidéu, no estádio Centenário, não tô lembrando o nome do estádio acho que é Centenário, né? Do Uruguai agora. Vou pro Uruguai, inclusive, nos próximos dias, mas eu só vou pesquisar as coisas mais pra reta final, né? Para falar aqui sobre os jogos. O Goiás, que, como eu falei, o jogo das oitavas vai acontecer no dia 2 até 9 de agosto. Nesse período, o Goiás vai ter os seguintes jogos. Dia 29 de julho, o Goiás enfrenta o Grêmio na Serrinha. Dia 2 de agosto, o Fortaleza em casa. Então o Goiás vai ter que jogar em alguma dessas datas aí, vai ter que se virar, né, entre o dia 2 de agosto. Então o Goiás já vai vir para o jogo da ida, que acontece no Chile, no Chile, eu tô no Chile. Tomara que o Goiás enfrente o Colo-Colo, que dá pra mim vir aqui. Mas enfim, o Goiás vai jogar entre o dia 2 e 3, enfim, para essa viagem fora de casa, vai vir de 2 partidas consecutivas no estádio da Serrinha. E a volta acontece dia 9. O Goiás visita o América Mineiro depois desse jogo, possivelmente na Copa Sul-Americana, e recebe o Atlético Paranaense também na Serrinha, depois do jogo contra esse time nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Então o que eu tô querendo dizer? Antes do jogo da ida, o Goiás vai fazer 2 jogos em casa, na Serrinha, e depois tem esse jogo da ida fora do país. Como o Goiás classificou em primeiro, faz a volta em casa. Então o Goiás vai 22 partidas seguidas em casa, o jogo da ida visita o América Mineiro e joga de novo em casa nas oitavas de finais, e no Campeonato Brasileiro, ainda tendo novamente em casa o Atlético Paranaense, possivelmente esse jogo lá no dia 12 de agosto. Então ficou até bacana pelo lado do Goiás, que vai ter, digamos assim, uma sequência dentro de casa, uma maratona dentro de casa, tanto em relação aos jogos da ida, quanto também aos jogos da volta. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, dessas informações e também a decisão de qual estádio. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, a análise do jogo de ontem, a vitória por 2-1. Tem o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e o link do apoiador do canal, a Zapay, você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!